Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula de Física. Eu sou o professor Jorge Silva e este é o canal Física para Curtir. É isso aí pessoal, vamos dar continuidade à aula de cinemática e vamos, na prática, aplicar cada um dos conceitos vistos na aula 1. Então, se você ainda não assistiu à aula 1, eu vou deixar para vocês agora nos cards o link para que você possa voltar lá e assisti-la e depois dar continuidade a esta aula. Mas antes de continuarmos, eu peço que você curta esse vídeo e se ainda não for inscrito no canal, inscreva-se, ative o sino de notificações e receba avisos toda vez que lançarmos um vídeo novo, tá legal? Então vamos para a nossa aula. Dando continuidade, como eu já percebi que vocês são muito inteligentes mesmo e conseguiram entender a ideia de deslocamento escalar, isso quer dizer que estamos preparados para compreender o que seria essa velocidade média. Primeiro, temos que entender que a velocidade média ela vai ser representada pela letra Vm e o seu cálculo vai ocorrer da seguinte forma. Vai ser a razão, portanto, a divisão do nosso deslocamento dividido pela variação do tempo. Sempre vai ser essa forma. Então, para calcular a velocidade média, nós vamos dividir o deslocamento que já aprendemos a calcular anteriormente pelo tempo gasto para realizar aquele deslocamento. O mais legal é que nós podemos fazer isso por trechos. Eu coloquei para vocês aqui uma métrica diferente que começa no 0 metros, vai até 8 metros. O que está acontecendo aqui com esse objeto? Esse objeto começou a se mover na posição 0 metros e para sair dos 0 metros até 1 metro, ele gastou 1 segundo. Só que de 1 metro para 3 metros, ele gastou 1 segundo também. Então percebam uma coisa que está estranha aqui. Ele gastou 1 segundo para percorrer essa distância, porém ele gastou 1 segundo para percorrer essa distância um pouco maior e 1 segundo para percorrer essa distância bem maior ainda e posteriormente ele gastou 1 segundo para percorrer essa pequena distância. Isso quer dizer que esse objeto está mudando a sua velocidade constantemente. Em alguns momentos ele está mais rápido, outros momentos ele está mais lento. Então nós vamos fazer essa atividade, esse exercício da seguinte forma. Nós iremos calcular a velocidade desse objeto em cada um desses 4 trechos. Depois, nós vamos fazer um cálculo da velocidade média total e a partir disso, nós chegaremos em algumas constatações que serão muito importantes no entendimento teórico deste assunto. No primeiro caso, nós vamos considerar a posição inicial como sendo 0 metro, e a posição final como sendo 1 metro. Aí nós vamos calcular esse deslocamento. Esse deslocamento do primeiro trecho, que nós vamos chamar de ΔS, vai ser a posição final menos a posição inicial. Continuando o nosso cálculo, a posição final é 1 metro, a posição inicial é 0 metro, e como 0 é o elemento neutro da soma e da subtração, a nossa resposta vai ser 1 metro. Então, nós já sabemos o nosso deslocamento. Então, o nosso deslocamento é de 1 metro. Primeira informação. A segunda informação que nós queríamos, nós já temos aqui, ó. Nós temos o tempo que ele demorou para sair dos 0 metros até 1 metro. Esse 1 segundo aqui já é o nosso ΔT, a nossa variação de tempo. Para não criar confusão, eu vou trabalhar com vocês da seguinte forma. Nesse primeiro trajeto aqui, eu vou colocar 1 aqui antes de cada deslocamento. Ó. Então, deslocamento 1, deslocamento 1, deslocamento 1, ok? Isso quer dizer que essa nossa variação do tempo também é a 1. Isso para não confundir com outros cálculos. Eu vou dividindo aqui a nossa tabelinha para ficar mais simples. Mas vamos lá, então nós já temos duas informações. Nós sabemos o valor do nosso deslocamento,
que é o que nós precisávamos aqui na fórmula, e nós também já sabemos o valor da nossa variação do tempo, que também era o que precisávamos. Então, nós podemos calcular a velocidade média nesse trecho. Então, nesse trecho de 0 metros até 1 metro, a nossa velocidade média ela vai ser calculada da seguinte forma: a variação da posição ou o deslocamento dividido pela variação do tempo. O nosso deslocamento calculamos deu 1 metro. Deu 1 metro. O nosso tempo nós verificamos que é 1 segundo. Então, no lugar do tempo, nós colocamos 1 segundo. 1 dividido por 1 dá 1 como resultado. E, portanto, a nossa velocidade média é de 1 metro por segundo. Isso aqui seria a nossa primeira resposta. Agora, calma, não se estresse, não se apavore. O que quer dizer uma velocidade média de 1 segundo? É como se esse objeto tivesse andando 1 metro a cada segundo que se passasse. Então, passou 1 segundo, ele percorreu 1 metro. Se ele mantesse essa velocidade, passando 2 segundos, ele percorreria mais 1 metro e assim por diante. Não é o que está acontecendo aqui, mas é caso isso acontecesse. Então, eu vou fazer aqui uma pequena divisória. Isso aqui representa o nosso primeiro cálculo. A nossa velocidade média, portanto, eu vou chamar de velocidade média 1. Velocidade média 1 é 1 metro por segundo. Será que isso vai acontecer nesse trecho? Podemos ver. Para esse segundo trecho, eu mudei a cor da caneta aqui, se vocês perceberam. Nós vamos fazer o seguinte, agora esse 1 metro vai ser a nossa posição inicial para esse trecho. Aqui vai ser a posição inicial, vai ser 1 metro. E a nossa posição final vai ser aqui até onde ele chegou, no trecho que eu estou analisando. Então, a nossa posição final será 3 metros. Faremos o mesmo procedimento anterior. O nosso deslocamento, que agora eu vou chamar de deslocamento 2, porque estamos falando aqui do segundo trecho. Esse deslocamento 2, ele vai ser a nossa nova posição final, menos a nossa nova posição inicial. A nossa nova posição final, ela vai ser o 3 metros. E a nossa nova posição inicial é 1 metro. Então, nós temos 3 metros menos 1 metro. Isso aqui vai nos dar como valor 2 metros. O cálculo para a velocidade média é a mesma coisa. Deslocamento dividido pelo tempo. Então, percebam, do 1 metro até o 3 metros, nós também gastamos 1 segundo. Então, esse cara aqui é a nossa variação do tempo, ΔT2. Nosso ΔT2 também vale 1 segundo. Eu coloquei esses valores de propósito, justamente para facilitar esses cálculos. Então, a nossa nova velocidade média no trecho 2, então eu vou colocar o 2 aqui logo, ela vai ser dada pelo nosso deslocamento novo. O nosso deslocamento novo é o deslocamento S2 dividido pela nossa variação do tempo, que eu vou chamar aqui de variação do tempo 2. Por questão de correção, então vamos chamar aqui de variação do tempo 1, variação da posição 1 ou deslocamento 1, variação do tempo 1 também, para não criar confusão depois. O nosso deslocamento, já calculamos, ele vale 2. Eu não carimbei aqui, vou carimbar agora. Nosso deslocamento vale 2 metros. A nossa variação do tempo, nossa variação do tempo vale 1 metro. Ignorem aqui essa bagunça, tá? Então, nossa velocidade média 2, ela vai ser 2 dividido por 1. 2 dividido por 1 vai dar 2. E nós vamos ter metro por segundo. Muito bem, ok? Tranquilo. Vamos para mais um cálculo aqui rapidinho. Esse cálculo eu vou fazer ele de forma mais direta, então, já que vocês pegaram a ideia. Eu vou mudar aqui mais uma vez a cor da caneta. Vamos fazer isso agora com a nossa caneta azul. Então, vamos lá. Agora, como nós vamos analisar esse trajeto da posição 3 metros até a posição 7 metros, então 3 metros vai ser a nossa posição inicial. Nossa posição inicial agora vai ser 3 metros e a nossa posição final vai ser 7 metros. E aí, nós vamos fazer novamente o nosso cálculo. O deslocamento 3, ele seria, então, a diferença entre a posição final e a posição inicial. Seria
S menos S0. E esse nosso cálculo, ele vai nos dar o seguinte: 7 metros menos 3 metros. Portanto, o nosso deslocamento 3, ele vai ser 7 metros menos 3 metros, vai dar 4 metros. Esse aqui é o nosso deslocamento 3. A nossa velocidade média nesse trajeto, que eu vou chamar de velocidade média 3, vai ser esse nosso deslocamento dividido pelo tempo que gastamos. Aí é o mesmo raciocínio de antes. Nosso tempo também foi 1 segundo. Então, nosso ΔT3 também é 1 segundo. Ok. Então, fazendo os cálculos aqui, nós vamos ter 4 metros, que é o nosso deslocamento 3, dividido por 1 segundo, que é a nossa variação de tempo 3. E como resposta, nós vamos ter uma velocidade média de 4 metros por segundo. Se você analisar esse último gráfico aqui, ó, você vai perceber que ele é exatamente igual o trecho 1 e o trecho 2. Esqueci de colocar aqui que esse aqui é o trecho 3. Então, o trecho 4 analisado será exatamente igual ao trecho 1. A nossa resposta aqui também deverá ser 1 metro por segundo. Então, o que é que nós temos aqui no final das contas? Nós temos um móvel que no primeiro trecho tinha uma velocidade média de 1 metro por segundo. Depois, no tempo seguinte de 1 segundo, ele aumentou sua velocidade média nesse segundo trajeto para 2 metros por segundo, portanto ele dobrou a velocidade. No terceiro trajeto, ele aumentou sua velocidade média para 4 metros por segundo, então ele teve aqui, mais uma vez, dobrando a sua velocidade. E no final do processo, ele voltou a ter uma velocidade média de 1 metro por segundo. Em outras palavras, esse móvel, durante todo esse trajeto da posição 0 metro até 7 metros, ele está acelerando cada vez mais e aumentando sua velocidade. Porém, quando chega aqui no último trecho do trajeto, ele freia. Ele reduz a velocidade dele para 1 metro por segundo novamente. Mas o que nos interessa de fato é a velocidade média total desse objeto e não a velocidade média de cada instante. Porque aí, nesse caso, para cada segundo, o que eu estaria calculando, na verdade, não seria a velocidade média. Eu vou deixar essa discussão para posteriormente, quando chegarmos na parte de movimento uniforme. Mas, por enquanto, vamos entender isso. Eu estou considerando que nesse intervalo de 1 segundo, esse objeto está o tempo todo variando sua velocidade. Então, posso continuar dizendo que isso é uma velocidade média sim. Mas se eu considerar os meus instantes como sendo 1 segundo, aí eu vou ter que mudar o conceito de velocidade média para velocidade instantânea. Mas o que me interessa no momento aqui é o seguinte: o objeto saiu da posição 0 metros e ele se deslocou até a posição 8 metros. Então, qual é o deslocamento total dele? Bom, o deslocamento dele total vai ser 8 metros menos 0 metros. O deslocamento total dele seria, no caso, 8 metros. Ele se deslocou durante todo esse trajeto aqui. Durante todo esse trajeto, ele se deslocou um total de 8 metros. Então, nós teríamos aqui 8 metros. Qual foi o tempo gasto para ele percorrer esses 8 metros? Observem, ele gastou 1 segundo no primeiro, mais 1 segundo no segundo trajeto, mais 1 segundo no terceiro, mais 1 segundo no quarto. Então, no total, ele gastou 4 segundos. Vou colocar aqui 4 segundos. Ok. Quanto é que vai dar 8 metros dividido por 4 segundos? 8 dividido por 4 vai dar 2. E metro por segundo vai ser a nossa unidade de velocidade. Opa! Olha só esse resultado e vamos comparar esse resultado com os outros resultados que temos. Agora sim, agora eu vou considerar que esse objeto ele mudou sua velocidade só a cada segundo mesmo. Então, nesse trajeto aqui primeiro, ele manteve sempre 1 metro por segundo. Nesse segundo trajeto, ele manteve sempre 2 metros por segundo e assim por diante. Então, agora o que é que nós temos em mente? Para fazer todo o trajeto, é como se o objeto tivesse percorrido 2 metros a cada segundo. Então, primeiro segundo, 2 metros. No segundo segundo, mais 2 metros faz 4. No terceiro segundo, mais 2 metros vai fazer 6. E no quarto e último segundo, mais 2 metros faz 8, que é o que a gente estava esperando.
que é o deslocamento total. Então, se nós considerarmos que 1 segundo é o nosso instante para ser analisado, o que vai acontecer é que essas velocidades média 1, velocidade média 2, e velocidade média 3 e velocidade média 4 são, na verdade, velocidades instantâneas. Ou seja, são velocidades medidas a cada segundo, mas que a média da velocidade que nós medimos é de 2 metros por segundo. Houve instantes em que a nossa velocidade foi menor do que a velocidade média? Sim, isso aconteceu. Deu 1 metro por segundo aqui no primeiro instante e no último instante. Houve momentos em que essa velocidade foi maior do que a nossa velocidade média? Também aconteceu isso. Aqui no instante 3, nós tivemos uma velocidade de 4 metros por segundo, mas a nossa velocidade média total deu só 2. Então aqui a velocidade média está menor do que essa velocidade nesse trajeto 3. Houve momentos em que a nossa velocidade média coincidiu com a nossa velocidade instantânea agora? Sim, também houve. No trajeto 2, nós tivemos uma velocidade média igual à nossa velocidade instantânea naquele segundo do trajeto 2. Então, em outras palavras, qual é a diferença entre velocidade média e velocidade instantânea? Que eu vou enfatizar mais ainda na aula seguinte. É a de que velocidade média ela analisa o deslocamento que você fez e divide esse deslocamento pelo tempo que você demorou para fazer esse deslocamento. E a velocidade instantânea, ela é a velocidade a cada instante. Isso quer dizer que se você sai de um ponto A para um ponto B, vamos supor que sejam cidades. Se você sai de uma cidade A para uma cidade B, durante aquele trajeto pode ser que você reduza a velocidade para poder passar, por exemplo, por um quebra-mola. Pode ser que você aumente sua velocidade em trechos onde é permitido ter esse aumento de velocidade e o tempo todo você vai estar mudando essa velocidade. Em alguns momentos é possível até que você pare o seu veículo de tal forma que sua velocidade instantânea vai ser 0, porém, mesmo que você continue depois, isso vai diminuir um pouco a sua velocidade média, mas ela não necessariamente vai ser 0 também. Então, basicamente, o conceito de velocidade média é isso. Velocidade média é o deslocamento dividido pelo tempo gasto para realizar aquele deslocamento. É isso aí, pessoal. Vamos analisar este exercício e aplicar tudo aquilo que nós estudamos nele. Agradeço por terem chegado até aqui e espero vocês na nossa próxima aula.